Estenda suas mãos. Senhor Deus e Pai, Pai da eternidade, neste momento, Pai, nós te agradecemos por tudo que já tem acontecido em nosso meio, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença maravilhosa, Pai. Ó Deus, eu quero te pedir nesse momento que use o teu servo, Senhor. Que não seja os próprios lábios, Senhor, mas que seja a tua voz conduzindo, Senhor. Use o teu servo, Pai, porque o Senhor o trouxe aqui, Pai, para encher os nossos corações nessa noite, Pai. É a noite, ó Deus, de mudanças. É a noite, ó Senhor, de nós nos enchermos do Espírito Santo e da tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco, ser na vida do teu filho, Pai. Meu primo, irmão em ti, Senhor. O Luiz Carlos, Senhor, que vem trazer a tua maravilhosa palavra, Pai, neste momento, Pai. Usa, Pai. Fale com o teu povo, com a tua igreja amada. Em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Desde já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui conhecendo os irmãos, conhecendo mais um povo que tem como propósito morar no céu. Desde já agradeço o convite do nosso irmão Rodrigo, agradeço a oportunidade do pastor Valdir. Estamos ali em Pouso Alegre, fazendo a obra do Senhor Jesus, fazendo o ID do Senhor, que é aquilo que nos foi proposto, né? Quando eu estava sentado no banco ali atrás, né, a gente sempre presta muita atenção no culto, a forma ou as formas com que Deus fala com a igreja do Senhor. E eu estava ali e o Senhor falou fortemente no meu coração. Os irmãos colocaram esse título, culto do amigo, né? E se nós formos parar para pensar, desde o momento que foi proposto esse tema, Jesus já esteve conosco. Desde o dia em que esse culto foi programado, o Senhor Jesus já esteve no negócio. Porque Deus trabalha com propósito. Deus não trabalha com circunstância alheia, não. Deus trabalha com propósito. E se você entrou aqui nesta noite, saiba de uma coisa: não é em vão você estar aqui nesta noite. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo a fazer com você. Não pense você que a igreja que está no bairro de Pinalina está aqui somente para você congregar, não. A igreja não está aqui somente para ocupar banco, não. A igreja está aqui para você fazer a obra do Senhor. Para essa igreja um dia não está somente cheia, mas cheia de pessoas salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. E se você entrou aqui nesta noite pela primeira vez, saiba de uma coisa: Deus tem algo com você. Deus tem um propósito com você. Porque se você olhar pela palavra do Senhor, quando Jesus foi escolher 12 discípulos, Deus não errou. Jesus não errou, porque Ele não erra. Porque se Jesus errasse, irmãos, nem eu nem você estaremos aqui. Mas nós só estamos aqui, sabe por quê? Porque Jesus escolhe as coisas erradas, Jesus escolhe as coisas tortas para nos transformar, aleluia, sal e luz neste mundo. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos o tema que foi proposto pelos irmãos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, Glória a Deus. no versículo de número 14 somente eu quero ler. Aliás, eu vou ler o 13 e o 14. Que diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos,
nós soubéssemos a profundidade que é essa palavra, amigo, o nosso comportamento diante de Deus seria muito diferente. Porque uma coisa eu falo para os irmãos: o nosso Deus, Ele nos dá tantos livramentos, Ele nos livra de tantas situações, que nós muitas das vezes nem enxergamos, com um propósito de adorar o nome do Senhor, para um motivo: a glória dele ser manifestada. Quando Jesus fala essa palavra aos seus discípulos, amigo, Jesus delega a eles uma responsabilidade que nós adotamos para nós. Responsabilidade essa tal que nós temos que entender que para ser amigo de Jesus e para Jesus ser nosso amigo, tem que haver uma concordância de ideia. Eu não posso ser amigo de alguém e alguém não concordar com o que eu faço. Quando Jesus disse isso aos seus discípulos, Jesus quer trazer os discípulos para um nível de intimidade que Ele quer que a igreja atual entenda e conheça. Quando Jesus chama os discípulos de amigo, Jesus quer que os discípulos entendam que ser amigo não é somente estar nos momentos bons. Ser amigo não é somente estar nos momentos apropriados. Ser amigo não é somente estar nos momentos de bonança, mas sim nos momentos no qual nós passamos sozinho, calado, nos momentos de tristeza na qual Jesus, uma certa feita, Ele passou, Ele ali no monte do Getsemane orando, esperando algo dos discípulos, e os discípulos ali sem poder fazer nada, dormindo. Então Jesus, Ele quer esse nível de amizade conosco, não somente um nível superficial, mas um nível de amizade, de intimidade com Ele. Eu quero ler mais um versículo com os irmãos, que se encontra em João, capítulo 2, João 2, e o versículo 11 e o versículo 12, que disse assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O texto diz que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Nós conhecemos bem esse texto de cor e salteado. Sabemos que Jesus fora convidado para uma festa de casamento, e não foi uma festa que durara ali uma noite, não, porque as festas de casamento naquela época duraram entre 7 a 14 dias, e Jesus fica ali com seus discípulos, pessoas que o seguiam, sua mãe, seus irmãos, e o texto diz que Jesus ali desce a Cafarnaum, e Jesus descendo a Cafarnaum, Jesus se instala numa casa, porque se nós formos observar pelo texto, nós vemos uma coligação dentro da palavra, porque dentro de uma cronologia bíblica, Jesus, quando ele efetua o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, Jesus desce com seus discípulos para Cafarnaum, e ali ele se instala.
em uma casa. E o texto diz que quando Jesus está em casa, a região de Cafarnaum, para todos nós que conhecemos um pouco desse texto, nós vamos saber que a região é uma região marítima, uma região que recebia muitos mercadores. As pessoas ali se instalavam para vender coisas. E quando souberam que Jesus estava em casa, houve-se um murmurinho: Jesus está em casa. Jesus está em casa. Jesus chegou na região de Cafarnaum. E quando Jesus chega, há um tumulto na região. Porque quem não quer ficar perto de Jesus? Quem não queria se aproximar de Jesus? Quem não queria naquela época ser alcançado por Jesus? Hoje tem pessoas que correm de Jesus. Hoje tem pessoas que correm de Jesus por um simples fato. Porque muitas das vezes Jesus quer transformar a vida. Jesus quer mudar o nosso interior, e muitas pessoas não querem que o seu interior seja mexido. Tem pessoas que querem vir para a igreja, mas quer continuar do mesmo jeito. E Jesus é especialista em transformar vidas. Glória a Deus. Jesus é especialista em pegar situações problemáticas e mudá-las. Eu me lembro uma certa feita, Jesus dizendo aos discípulos: vamos para o outro lado do mar, vamos para outra banda. E Jesus dormiu, ficou tranquilo. E quando veio uma forte tempestade, o texto diz que os discípulos ficaram todos temerosos, com medo, mas esqueceram que Jesus falou que nós vamos passar, e se nós vamos passar é uma certeza. E quando veio o primeiro sinal de problema, eles fraquejaram. O Senhor quer que nós morramos. E muitas das vezes aproximar de Jesus causa isso em muitas pessoas. Porque Jesus, meus irmãos, não quer somente um coração. Jesus quer mudança de vida, mudança de atitude. Jesus quer mudança de pensamento. O que eu fazia eu não faço mais. O que eu praticava eu não pratico mais. E muitas pessoas que estão aqui nesta noite querem ouvir algo da parte de Deus, querem receber uma bênção do Senhor, mas tem que deixar Jesus entrar. Jesus precisa de uma oportunidade. E muitas das vezes essa oportunidade não é amanhã. Muitas das vezes essa oportunidade não é na terça, essa oportunidade é hoje. E o texto diz que Jesus estava em casa. E quando ele soube, e quando as pessoas souberam que Jesus estava em casa, o texto de Marcos 2 diz assim, que juntaram tantas pessoas em volta da casa de Jesus que não cabia mais ninguém. Não cabia ninguém. E o texto diz que Jesus aproveita a oportunidade e começa a pregar, começa a anunciar a palavra. Sabe o que falta para nós? Não
independente da pessoa, independente de quem for, se a palavra de Deus ela não for pregada, meus irmãos, nós vamos ter um dia que prestar conta diante de Deus. Se somos amigos hoje, temos que arcar com as consequências dessa tal amizade. E a Bíblia diz que, estando tudo acontecendo, algo inesperado acontece. O versículo 4 diz assim, aliás, o 3: e vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. Em outras traduções, vai estar por jovens, por mancebos, por homens. O versículo 3, o maior detalhe do versículo 3 é que vieram ter com ele. Vieram. Se tem uma necessidade, irmãos, que nós precisamos enxergar, é que quem faz a obra é Jesus. Mas Ele precisa de mim e de você. Ele precisa de nós. Se nós não fizermos algo, Ele não vai fazer. O texto diz que 4 homens chegaram à porta da casa onde Jesus estava, trazendo um paralítico. A necessidade era qual? A cura. Mas será que era a cura? Nós vamos ver pelo texto, pelo que Jesus pensa e pelo que Jesus fez. Quando chegaram em frente à casa, o texto diz que a casa estava abarrotada de pessoas, que eles não conseguiram nem entrar dentro da casa onde Jesus estava pregando. Diz o texto que eles não conseguiram, encontraram um obstáculo para levar um paralítico até Jesus. E quantos obstáculos tem nos impedido de fazer a obra do Senhor, irmãos? Quantos obstáculos pequenos, quantos obstáculos que nós muitas das vezes enfrentamos e não fazemos a obra do Senhor. Hoje é culto do amigo, num bairro como esse aqui, irmãos. Quantas casas deixaram de ser visitadas, quantas pessoas deixaram de ser alcançadas pelo poder da palavra, porque quem faz a obra, irmão, não é o pregador, não. Quem faz a obra não é o pastor, não. Quem faz a obra é Jesus. É Jesus que faz a obra. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que foram ter com ele. Aleluia. Glória a Deus. E o texto diz que eles encontraram o primeiro obstáculo, a multidão. E quantas das vezes nós somos levados pela multidão? Não vai naquela igreja não. Por que você vai lá? Vamos para o cinema é melhor. Vamos sair à noite. Vamos para uma balada. Quantas coisas nós trocamos por Jesus? Porque a amizade, irmão, nós não trocamos amizade por pequenas coisas. Se é um culto direcionado para o amigo, vamos falar sobre amizade então. Amizade é quando alguém se doa, abre mão dos seus interesses em prol do próximo. E quantos amigos ímpios, não crentes que nós temos, que nós deixamos de convidar para estar aqui nesta noite. Pessoas que outrora fizeram a obra do Senhor e hoje estão paradas. Por quê? Muitas das vezes o obstáculo parou, fazia a obra do Senhor e Deus operava, cantava e Deus operava, pregava e Deus operava, e hoje está parado e não faz mais. E o texto diz que eles olharam para cima e viram o telhado da casa
Jesus estava. Olhar para cima é sinal de solução encontrada. Glória a Deus. Porque crente que fica olhando para baixo não vai a lugar nenhum. Quantos crentes que estão na igreja 10 anos, 15 anos, ainda estão olhando para baixo, estão com a cabeça olhando para baixo, acha que é um coitadinho, acha que é só você que perdeu na vida, acha que é só você que sofre. Não, pense numa coisa que nesta noite, hoje é noite de oportunidade, hoje é noite de você não olhar mais para baixo, mas olhar para Jesus, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E eles olharam para cima e viram o telhado da casa de Jesus. E o texto diz, o versículo 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Glória a Deus. O que chama a minha atenção é que os 4 levaram o paralítico para ser curado por Jesus. Só que Jesus, ele não trabalha caótico humana. Jesus não trabalha com os meus e os seus pensamentos. Jesus não trabalha com o que nós às vezes queremos. Jesus não trabalha com oportunidades que nós colocamos para Ele, não. Jesus é um Deus surpreendente. Enquanto os 4 queriam a cura, Jesus queria a salvação. Jesus queria salvar, Jesus queria salvar. Aleluia. E como a Bíblia diz, que Jesus diz, e vendo a fé deles, perdoados estão os seus pecados. O texto diz que tinha alguns escribas ali que arrazoaram em seus corações, porque Jesus, irmão, não pense em você que Jesus não só vê, mas Jesus, ele lê pensamento. Eles arrazoaram em seus corações: quem esse homem pensa que é para perdoar pecado? E Jesus, olhando para eles, e disseram: por que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus, não só Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava de si, lhes disse: por que arrazoais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te, toma teu leito e anda? Para Jesus, qual que era mais fácil? A questão não é se é mais fácil, a questão é o propósito de Jesus. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é o propósito de Jesus em nossas vidas. Às vezes estamos 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e não entendemos ainda o propósito de Deus em nossas vidas. Temos que entender, irmãos, qual é o propósito de Deus em nossas vidas, porque Deus tem um propósito na vida de cada um que entrou aqui nesta noite, mas nós precisamos entender. Mas muitas das vezes a falta de coragem não nos deixa entender esse propósito. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que Jesus vai pedir, sabe o que é? Se quer me seguir, renuncia. Quer fazer a obra de Deus, renuncia. Quer fazer a obra, negue-se a si mesmo. E quando o nosso ego é ferido, muitas das vezes nós recuamos. E quantas barreiras aparecem em nossas vidas. Mas o que chama a atenção é que Jesus viu a fé dos 4, e Jesus, ele salva aquele paralítico e cura aquele paralítico de uma situação
que muitos duvidavam. Existem situações que nós duvidamos em nossos corações. Nós colocamos tantas dúvidas em nossos corações. Será que Deus é na minha vida? Será que realmente Deus é comigo? Será que esse chamado aí é comigo mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Tire essa dúvida do seu coração, que Jesus quer operar na sua vida hoje. Tire essa dúvida que está no teu coração, porque Jesus quer fazer de você um vaso escolhido para ganhar muitas almas nesse bairro. Jesus quer fazer de você um vaso, mas um vaso de honra. Porque existem, irmãos, muitos vasos, irmãos, que estão na igreja, mas estão ali empoeirados. Me desculpe a palavra, mas muitas das vezes temos que falar. Quando a obra de Deus, irmãos, ela é feita, ela tem que ser feita com excelência. Se ela não for feita com excelência, irmão, de nada adianta fazer. Nem coloca a mão para fazer, sabe por quê? Porque Deus pesa a mão, e Deus cobra, e Deus quer de nós, irmão. A Bíblia diz lá em Hebreus: Deus quer de nós santificação. Sem a santificação, que é separação entre nós e as coisas desse mundo. Se nós não nos separarmos das coisas desse mundo, irmão, não vamos ver a Deus. E Jesus salva, e Jesus cura. Esse é o propósito de Jesus. É curar, mas o propósito principal é salvar. A cura vem, mas o propósito é salvar. E a salvação vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra. Se não há quem pregue, como ouvirão se não há quem pregue? Então, para ser amigo de Jesus, irmãos, se nós colocamos esse propósito no coração, culto do amigo, que o próximo culto do amigo dobre de pessoas aqui nessa noite. Porque a partir de hoje você tem uma responsabilidade diante de Deus, convidar um amigo, mas não qualquer amigo trocado, alguém que a tua mão não alcança, mas a de Deus alcança. É que alguém, irmão, vai entrar aqui e vai ser um vaso de honra para a obra, aleluia, do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Enoque, a Bíblia fala pouco de Enoque, mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Mas o autor aos Hebreus, que era um grande conhecedor da lei, ele disse assim, que Enoque foi transladado, porém, antes de sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Então a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Você andar com alguém significa concordância de pensamento. Porque se o pensamento não bater, você não anda com a pessoa. E Deus permitira que Enoque andara com ele, porque o pensamento de ambos batia. A Bíblia não diz, mas nós podemos entender que Enoque era amigo de Deus. Glória a Deus. E para ser amigo, tem que abrir mão. E se nós não estivermos dispostos a abrir mão, temos que rasgar isso aqui junto do amigo, e vamos estar fazendo uma obra em vão, uma obra que não vai gerar fruto, porque tudo no qual nós entregamos na mão de Deus tem que ter propósito. Propósito. E quando há propósito, a obra. A maior necessidade da igreja hoje é anunciar a palavra. Quando eu digo que é anunciar a palavra, não em cima de um púlpito como esse, mas anunciar a palavra na qual a igreja foi destinada para isso, tirados para fora. Se a igreja não entender que a nossa amizade com Deus tem
entendemos o que é culto do amigo nesta noite. E a Bíblia diz assim, que os 4 levaram o paralítico até Jesus. Procure pessoas que te levem até Jesus. Procure pessoas que te aproximem até Jesus. Existe tantas amizades tóxicas que ao invés de aproximarmos, afasta de Jesus. Muitas das vezes esse culto do amigo é para o amigo, mas às vezes é para nós nos assustarmos, para nós pensarmos nas nossas tais amizades. Amizades essas que nos afastam de Jesus. A Bíblia não diz se esses 4 eram parentes, se eram pessoas bem financeiramente. A Bíblia não diz, porque o propósito não é dizer nome, e sim a glória de Deus ser manifestada. Glória a Deus. E a amizade desses 4, o bem-estar que esses 4 tinham com aquele paralítico, o fizeram levar até Jesus. E o que falta para nós? Trazer pessoas para Jesus. Só isso. Porque o resto, irmãos, é Jesus é que faz a obra. É Jesus é que salva. É Jesus é que liberta. É Jesus é que leva o homem para o céu. Mas Ele precisa de nós. Ele precisa da minha voz. Ele precisa das minhas mãos. Ele precisa da minha coragem. Ele precisa da minha atitude. Ele precisa que nós colocamos a mão na terra e falamos que Ele faz. Senão não vale de nada o culto do amigo. Uma certa vez um grande sábio disse assim: nós às vezes colocamos, o próprio Jesus disse no texto que foi proposto, que agora não sois mais servos, mas sim amigos. Mas tem um texto na Bíblia que diz assim, que há amigo mais chegado que irmão. Glória a Deus. Para nós alcançarmos esse versículo, amigo mais chegado que irmão, Deus precisa de nós. Deus precisa que nós nos doemos mais. É mais doação. Como assim? Mais oração, mais jejum, é mais propósito, é ir atrás, porque a igreja primitiva, irmãos, ela pregava lá fora. A igreja primitiva, quando Paulo escrevia suas cartas, muitas das vezes Paulo estava ali aprisionado em caverna, em cisterna, e ele ali, o anjo aparecia, a revelação aparecia, e Paulo escrevia. E não era uma igreja bonita como essa, era um cômodozinho pequenininho, mas era igreja. Sabe por quê? Porque eles trabalhavam em união. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso, que o culto do amigo tem que ter obra, tem que ser doação. Nós temos que doar o nosso tempo um pouco mais para Jesus, porque Jesus quer isso. Ah, mas tem um programa na televisão que eu gosto mais, é você que gosta, mas você já perguntou para Jesus se é o teu lugar daí. Quanto mais nós aproximarmos de Jesus, melhor é. Isso é fato. Existem tantos problemas que nós passamos, que pegamos com as próprias mãos, fazemos o problema e queremos que Jesus resolva, por falta de obediência, pela falta do id. Se nós formos parar para pensar, Jesus tinha uma tática muito interessante no tratar com os discípulos. Jesus ensinava os discípulos a fazer, mas também Jesus fazia. Ele ensinava e fazia. E quando Jesus está ali completando a sua obra, Ele manda que os discípulos saiam de 2
alguém para fazer a obra do Senhor. Muitas das vezes você precisa de um companheiro, de uma companheira que te ajude, que entenda as suas necessidades, não que só aponte seus erros, não, porque erros todos nós temos, mas sim que aprenda que existe momento para tudo, existe momento para falar e existe momento para se calar. O próprio Salomão, ele disse isso, ele disse que é um tempo determinado para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e arrancar o que se plantou. A igreja precisa de propósito, para que isso aqui comece a valer. Culto do amigo, a igreja precisa doar. Sem doação não existe culto do amigo. Os 4 doaram, arrancaram o telhado de Jesus. Eu fico pensando, imaginando as pessoas ao redor olhando, todas elas dizendo: quem são esses 4 aí, arrancando o telhado do mestre? Imagina os discípulos pensando: quem são esses 4 aí, esses 4 malucos? Mas foram esses 4 malucos que Jesus falou assim para eles. Foi para esses 4 malucos que Jesus olhou para eles. Foi para esses 4 malucos que chamaram a atenção de Jesus. Jesus está te vendo, mas chame a atenção dele, fazendo a obra do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu poderia continuar pregando aqui até às 10, mas eu já estou ficando rouco. Mas eu coloquei um propósito no meu coração de, aonde eu tiver a oportunidade de anunciar a obra do Senhor, de pregar a palavra, dizer o que Deus faz em nossas vidas. Até onde vai a mão de Deus? Até onde o Senhor pode ir em nossas vidas? Às vezes nós limitamos, pensamos assim: não, comigo Deus vai só até aqui, ou comigo Deus vai só até ali. Só que muitas das vezes erroneamente nós pensamos assim, porque a Bíblia diz que os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. Hoje eu estou ficando um pouco rouco, mas eu coloquei no meu coração de aonde eu tiver a oportunidade falar o que Jesus de fato ele tem feito em minha vida, porque se ele fez o que fez na minha vida, ele pode fazer muito mais na sua vida. Em outubro de 2022, fui acometido com câncer. E quando se cita essa palavra câncer, muitas das vezes nos apavoramos, ficamos com medo, pensamos assim: fulano morreu de câncer, olha a situação que me encontro, ciclano também morreu de câncer. E eu coloquei um propósito no meu coração: aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou falar o que Jesus fez. 2022 estava com uma vida bem alinhada, trabalhando, fazendo ali um programa na rádio, todo sábado, tarde com Deus, todo domingo, noite com Deus, fazendo a obra do Senhor quase todos os dias. Porém, o Senhor me surpreendeu com essa notícia, Fiquei uma semana com febre, fui no médico, e a médica ali falou assim: vamos fazer uma ressonância, porque eu já tinha feito vários exames. E ali a médica falou: você está com câncer, procura um oncologista rápido. E eu não querendo largar do que eu estava fazendo, não, depois eu vejo isso. E muitas das vezes deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas como assim ouvir a voz de Deus? Porque os médicos são instituições que Deus deixou para nós. E
a médica falou para mim: procura um oncologista, e eu não fui. Fui 3 vezes no médico, antes de descobrir, falaram para mim que eu estava resfriado. Era um resfriado que estava por vir. E eu não fui no médico, deixei esse câncer para lá, falei: Jesus vai me curar, e está tudo certo, é isso mesmo, eu creio que Ele cura, porque a palavra fala isso, e Ele de fato tem poder para curar. E quando foi em dezembro, se não falha a minha memória, 3 dias para final do ano de 2022, aí de fato fiquei resfriado. Fiquei resfriado e pensei assim: vou no hospital, tomo uma injeção, resolvo o meu problema e pronto. Chegando lá, quem me atende? Justo a médica que descobriu o meu câncer. Aí ela ali puxou o meu histórico e falou assim: ah, você é aquele jovem que estava aqui aquele dia, né? Eu falei: jovem, por quê? Eu falei: é, doutor, senhor. E procurou um oncologista? Eu falei: ó, doutora, como eu não podia mentir, eu falei para ela: ó, doutora, eu não tive tempo. E muitas das vezes, o tempo é o nosso pior inimigo. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, eu vou fazer uma comparação com a obra de Deus. A obra de Deus, ela não é para ontem. A obra de Deus, ela é para hoje. A obra de Deus, ela é para amanhã, não é para já. E muitas das vezes Deus trabalha com o tempo, e nós precisamos entender isso. E ali a médica me chamou muita atenção, e ali marquei um oncologista, pensando comigo: não, esse câncer aí não vai ser nada, e enfim, vou seguir a vida. Não pensei em momento algum em parar o que eu estava fazendo. E muitas das vezes é necessário parar para refletir, porque existem coisas que precisam reflexão. Será que está certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E ali, passei no médico da empresa onde eu trabalho, e ele me afastou do trabalho e falou assim para mim assim: de quando é isso? Eu falei: de outubro. Você perdeu muito tempo, e você vai fazer esse exame para mim, e eu vou adiantar sua consulta. Eu falei: tudo bem. Fiz os exames, adiantou a consulta, e cheguei no oncologista. E chegando no oncologista ali, com os exames abertos ali, sem preocupação nenhuma. Não tinha preocupação nenhuma. Confesso aos irmãos que o câncer não me amedrontou, porque a Bíblia diz assim, quando Paulo ele escreve uma de suas cartas, Paulo fala assim que a nossa morada, ela não é na terra, a nossa morada é no céu. E nós precisamos ter essa mente, a mente de Cristo, e entender isso, que muitas das vezes 70 anos de fadiga e canseira é muito pouco para muitos e milhões de anos de eternidade com Deus. Então eu não me preocupei. Fiz ali a ressonância, e muitas das vezes o resultado: 1 tumor, 2 tumor, 4, 5. E esse foi o meu pensamento: vou pegar esses 5, 6 tumores aí e vou fazer o tratamento e vida que segue. Só que, para minha surpresa, tinha mais de 40 tumores. Mais de 40 tumores. Pescoço, clavícula, embaixo do baço, fígado, pulmão. Mais de 40 tumores. Quando eu vi aqueles 40 tumores, mais de 40 tumores, o médico falou assim para mim: falou assim, olha, a partir de agora, você vai focar só nisso aqui, ó. Você vai focar no seu tratamento. Porque o que interferir no seu tratamento pode influenciar no seu tratamento.
que Deus estava falando comigo. Porque nós precisamos entender quando Deus está falando. Deus estava falando comigo com propósito, foco, propósito. E eu não fiquei com medo desses mais de 40 tumores, porque um tumor pode matar, 40 também pode. Enfim, começamos ali o processo de quimioterapia. Fiz 6 sessões, matei a maioria dos tumores sumiram. E eu criei uma expectativa que as outras 6 sessões acabaria com os tumores. Fiz as outras 6 sessões e alguns tumores continuaram, aumentaram. E a médica falou assim para mim: olha, você tinha 80% de chance, agora você tem 60%. E nós vamos partir para um outro tratamento, porque os tumores que ainda restam, você agora precisa fazer um transplante de medula óssea. Mas antes você precisa diminuir esses tumores, porque se você não diminuir esses tumores, você não vai estar apto para fazer esse transplante. E aí ela falou assim para mim, e ela me propôs colocar aquele catéter. E eu não queria colocar de jeito nenhum, eu falei: eu não vou colocar. Ela: vamos colocar, eu não. E ela falou assim para mim: você vai fazer um tratamento que chama imunoterapia, porque a quimioterapia ela vai nas células ruins e nas boas. A imunoterapia, segundo a medicina, ela vai só nas células ruins, ela não mata as boas. Então a médica falou assim para mim: fique tranquilo, os vômitos que você tinha, você não vai ter mais, você não vai ter mais as dores que você tinha, vai ser um tratamento mais tranquilo, vai ser 4 sessões. E eu fiquei mais aliviado, e ali começamos a imunoterapia. E quando Deus está no negócio, não adianta o médico falar, não adianta que seja quem for falar. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, e não adianta. A médica falou para mim que eu não ia ter nada, que eu não ia sentir nada. Na primeira sessão dessa imunoterapia, que matava só células ruins, fiquei 11 dias sem comer e sem beber. Fiquei no quarto, deitado somente em uma posição. Nós sabemos que o homem é tricotômico, o corpo, alma e espírito, cada um tem sua função. A alma é a sede ali dos sentimentos, todo sentimento que tem, ele vem da alma. E ali eu não tinha vontade de fazer nada, ficava só ali parado. Fiz a primeira sessão, fiz a segunda, e falei para a médica, falei: doutora, está difícil. E ela falou assim para mim: assim, eu não acredito, porque segundo a medicina esse tratamento é um tratamento muito bom, eficaz. Porém as formas com que Deus quer tratar conosco é conosco. A forma com que Deus quer falar com você é com você. Não adianta falar assim: Deus falou com o irmão do lado. Não, Deus falou com você. E muitas das vezes nós fazemos isso. Você viu? Deus falou com você. Deus falou com o irmão lá do lado. Às vezes nós comentamos: Deus falou com o irmão lá. Você viu? Não, é conosco. E quando chegou a 4ª sessão, eu não fiz a 4ª sessão. E ali o trâmite para mim fazer o transplante já estava encaminhado. E acreditando eu que esse tratamento estava fazendo efeito, fui para São Paulo, com quase tudo pronto para fazer o transplante. Precisava passar com os médicos, porque envolvia um monte de médico. E chegando no hospital ali em São Paulo, fiz ali uma PET-CT, que é onde mostra onde estão os tumores. E ali, para minha surpresa, fiz ali um PET-CT. E ali a médica já estava com o resultado. A médica olhou, e era uma quinta-feira, e na sexta eu ia passar para o corpo clínico, um monte de médicos, porque o transplante de medula envolveria vários médicos. E quando ela pega o resultado do meu exame, apareceu outros tumores
17 centímetros de brilho entre o pulmão e o coração. Ali a médica falou assim: do jeito que você está hoje, não adianta nem fazer transplante, porque ele cresceu muito rápido e ele pode ter sofrido mutação e nós precisamos fazer uma biópsia. Eu falei: tudo bem, vamos fazer essa biópsia. E a médica falou assim: só que tem um problema, ele está muito perto do coração, muito perto do pulmão. Um erro, água no pulmão, um erro, os batimentos do coração iriam se modificar e ele poderia parar. E ali a médica reuniu mais 3 médicos e discutiram, falaram comigo dos riscos. E eu pensei comigo: já estou com câncer, mas eu entendi que Jesus já estava no negócio. Jesus está no negócio desde o começo. E as médicas falaram para mim: ele é um risco muito grande. E eu falei: tudo bem. E elas me deram um termo ali para assinar. E eu senti uma coceira muito grande no meu pescoço, do lado direito, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Senti uma coceira muito grande do lado esquerdo. E no dia seguinte falei com o médico. Falei: doutor, eu estou com uma coceira muito grande aqui. O senhor pode dar uma olhada? Ele olhou. Vamos para a ressonância. Vamos fazer uma ressonância. E ali fizemos uma ressonância. E apareceu 4 tumores aqui no pescoço. E ali os médicos ali olharam. E a médica que fez a biópsia falou assim para mim assim, ela não falou graças a Deus, porque eles acreditam que a medicina está acima de Deus, mas se Deus não operar através da medicina, a medicina não funciona. E ali apareceu esses 4 tumores e ela falou assim para mim assim: ainda bem que apareceu, porque aí você consegue fazer uma biópsia aí, e apareceu num período junto com esse, e não precisa fazer esse do peito. E aí eu falei: glória a Deus, porque eu vi que o Senhor, mesmo em situações difíceis, Deus trabalha. Mesmo em situações complicadas, Deus trabalha, mas nós temos que enxergar isso, nós temos que ver isso. E ali fiz a biópsia, voltei para Pouso Alegre. O tipo de câncer não mudou, porque era a suspeita da médica. E a médica reuniu comigo e falou assim: olha, agora você vai fazer uma quimioterapia que chama quimioterapia AICE. É uma quimio que você tem que fazer internado 3 dias seguidos. Internado 3 dias seguidos. Ela causa muito vômito, muito enjoo. Infelizmente dessa vez você vai ter que pôr o catéter, porque as suas veias não vão aguentar, não tem veia que aguente. Ela pode dar AVC, pode dar parada cardíaca, enfim. Porém, para certos tipos de problema, tem que haver certos tipos de situações de impacto para ser resolvido. E ali internei numa segunda-feira, saí numa quinta. E ali ficaram de prontidão ali, colocaram um saquinho ali, caso se eu vomitasse. Ficaram médicos de prontidão ali. E na glória de Deus eu me senti bom. Não senti enjoo, não senti nada na primeira sessão. E quando a médica foi lá no 4º dia, quando eu fui ter alta, falei para a médica novamente falou assim: não acredito. Como que você não teve nada? Nem enjoo, nem vômito, nem nada. E eu falei para ela: Jesus não trabalha da forma que a senhora trabalha. Jesus trabalha diferente. E era uma quimio que se faz de 28 em 28 dias, porque o corpo não aguenta. E ali a médica olhou, pensou, falou assim: 28 dias? Você realmente não está sentindo nada? Eu falei: doutora, não estou sentindo nada. Então vamos fazer o seguinte: não vamos dar tempo para esse câncer não, vamos fazer outro daqui a 15 dias. Eu falei: vamos. 15 dias internei de novo e novamente não senti nada. Não tive enjoo, não tive vômito, tudo para a glória de Deus. Tudo isso tudo é para a glória de Deus, porque é Deus que faz isso. E ali a médica, não conformando com a situação, falou assim: todo paciente que eu pego só faz 2 sessões.
aguenta. Você topa fazer uma terceira? Só por garantia eu falei, topo. Só que dessa vez eu vou aumentar um pouco o tempo, 21 dias. Tudo bem. E nessa terceira sessão, eu confesso que eu fiquei um pouco cansado, mas não vomitei, não tive enjoo, não tive nada. E saí dali, fiz o PET-CT e a maioria dos tumores sumiram e eu ali fui apto para fazer o transplante de medula óssea. Quando saiu o resultado, eu andei para São Paulo e fomos ali para São Paulo, eu, minha esposa e minha filha, fomos ali para São Paulo, passamos com a médica e a médica explicou os detalhes. Existia para mim 2 tipos de transplante: o transplante autólogo, que é um transplante modelo novo que existe, e o transplante halogênico, que é de pessoa para pessoa. Fiz ali o transplante autólogo, me propus a fazer o autólogo, a médica. E como que seria? Eu teria que tomar, se não falha a minha memória, 18 injeções, 4 por dia, para a medula, para a minha medula sair, porque a medula nossa, ela fica dentro do tutano, o tutano está dentro dos ossos, ele tinha que sair do tutano, sair de dentro dos ossos e vir para a corrente sanguínea. E essas injeções eram para amolecer os ossos ficarem amolecidos e ali aquela medula sair e ser retirada. E ficamos ali 18 dias em São Paulo, injeções, e comecei a sentir muitas dores no crânio, dores na costela. E quando chegou o dia de ser retirada essa medula, me colocaram numa máquina ali. Antes eu tinha colocado aquele catéter que faz hemodiálise, aquele catéter que não saía. E coloquei aquele catéter, me colocaram numa máquina. Essa máquina tiraria 1/3 do meu sangue e separaria o sangue e a medula, e voltaria o sangue pelo outro acesso, e a medula seria colocada numa bolsa, e ali voltava esse outro terço, 2/3, 3/3, e ali eu fiquei quase 5 horas nessa máquina. A máquina tirou 3 bolsas da minha medula. Imagina, os irmãos, a dor que é você sentir os seus ossos sendo retraídos, os ossos no qual o próprio Deus, com suas próprias mãos, um dia Ele pegou e fez o ser humano com as próprias mãos. Ali uma medicação ser feita para os ossos serem descolocados para ser tirada essa medula. Foi uma dor terrível, uma dor insuportável. Porém, os médicos me disseram que o transplante de medula não era uma garantia para nada. Era uma hipótese para dar certo. Não me deram garantia nenhuma. Porém, há passos que a medicina te passa, que muitas das vezes Deus está além disso. Deus está vendo além. E ali a minha coleta foi feita. E quando a coleta foi feita, eu precisei ficar mais 3, 4 dias ali em São Paulo, para essa medula aí do Albert Einstein, para ver se ela estava comprometida ou não. E ali fiquei 2 dias, me avisaram que ela não estava comprometida. Voltei para Pouso Alegre, até eles me avisaram o dia do transplante. Voltei para Pouso Alegre, com uma semana me ligaram. Na sexta-feira internei e comecei o processo de transplante. E desde o começo, os médicos falaram para mim: se você conseguir ter êxito no transplante, você tem de 40% a 60% de chance de vida. Só isso. Mais nada. Porém, quando Deus está no negócio, não tem porcentagem. É Deus que está no negócio. E ali comecei o primeiro dia de transplante. Como eu imaginei que seria esse transplante? A médica me explicou, porém, eram tantas emoções ali, dia após dia, você tem que viver um dia após o outro.
Primeiro dia, 10 horas da manhã, quimioterapia, 10 horas da noite, quimioterapia, 6 horas da tarde, injeção de um lado do estômago. No outro dia, quimioterapia de novo, porque restava um pouco de medula, e essas quimios tinha que acabar com o restante de medula que eu tinha. Eu tinha que ficar com imunidade zero. Eu tinha que estar com imunidade zero. Eles tiveram que me colocar a um ponto de estar a 0,5 de perder a vida. E eu fiquei ali no quarto, isolado, só entrava ali as enfermeiras, só os médicos que entravam. E ali, químio no primeiro, segundo, terceiro, no 10º dia, depois de tanta químio, já me falaram que a medula já estava sem medula, o restante da medula que tinha já não tinha mais, e eu tinha que fazer uma última quimioterapia, que lá eles titularam ela de quimioterapia do sorvete, porque essa quimioterapia, ela começa a destruir da faringe até o estômago, até os pés, ela te machuca inteirinho. E ali eu tive que fazer uma quimio de meia horinha, chupar um picolé, sorvete, para deixar tudo gelado, para não deixar machucado. E ali comecei. Picolé, sorvete, fiz isso aqui, uma quimio rápida. Depois de 2 dias, já fiquei sem falar, não consegui mais falar, perdi a voz, a garganta travou, ficou cheia de ferida. E fiquei incomunicável, não estava mais falando no celular não estava mais falando com minha família, ali em Pouso Alegre. E ali eu vi que era só a mão de Deus, né? E nesse período aí, muitas pessoas, nesse período, nesse processo todo, por mais que às vezes a gente pense que não, a gente recebe palavras de amizade, né? Que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus tem um propósito. Porém, o que Deus permitiu eu receber foi visita de pessoas que falaram assim para mim: olha, começa a preparar a tua família, começa a despedir da tua família, começa a deixar a tua família já pronta. Eu comecei a ouvir telefonema de amigos, que eu achava que eram amigos, de pessoas que me disseram que eu tinha que já deixar minha família pronta. Por quê? Para eles era uma situação que não tinha mais jeito. Porém, em momento algum eu dei ouvido para isso, porque se tem uma coisa que eu tenho uma virtude que eu creio que para mim é uma virtude, eu sou teimoso. Eu vou até o final. Quando eu ponho algo na minha cabeça, eu vou até o final. Se Jesus não tirar do meu coração, eu vou até o final. Eu sou teimoso e eu teimei com esse negócio. E ali, 12, 13 dias, aí fiquei em imunidade zero. E chegou o dia da infusão. Trouxeram a medula ia voltar para mim. E quando essa medula voltasse para mim, eu já estava ali com imunidade zero. Havia uma probabilidade dessa medula, ela não ser aceita, porque existe essa possibilidade. Já me deixaram a parte de tudo. E quando falaram para mim, falaram: a pessoa quando faz esse tipo de transplante, ela pode ter parada cardíaca, porque é um corpo estranho entrando dentro de você. E ali, novamente, não me preocupei. Chegou o dia da infusão, um cheiro horrível, um cheiro que incendiou o quarto ali, e ali começou a infusão. Ficaram medindo meus batimentos ali de 5 em 5 minutos, pressão. Eram 3 bolsas de medula. Veio a primeira, não senti nada. Veio a segunda, e quando veio a terceira, senti um sono que eu acordei só no dia seguinte. E ali a médica falou para mim: olha, agora a gente começa uma contagem. Que contagem é essa? A medula tem que pegar, porque se
se a medula não pegar, você já não tem medula, porque toda vacina que a gente toma, ela vai para a medula. Você toma a vacina vai para a medula cria, através da vacina, um anticorpos para a doença X. E eu já não tinha nada, não tinha medula, não tinha vacina, não tinha nada, estava ali. E a médica falou: ó, contagem zero, nós estamos no D0 agora nós vamos começar a contagem. Ou sua medula pega, ou você vai ter que arrumar um doador. E para mim arrumar um doador, seria 1 em 1 milhão a probabilidade de alguém ser compatível. E ali, D1, D mais 1, D2, D3, deu D7. Quando deu D9, eu já estava bem fraco, já fazia 18 dias que eu estava no hospital. Quando deu D10, eu estava ali no hospital, deitado, e já tinha passado por várias situações. Ali entraram ali mais ou menos 6 enfermeiras, a médica, com bolo, cantando parabéns. E ali eu não entendi nada. E ali a médica falou assim: a sua medula foi aceita. Hoje você tem uma nova data de nascimento. Hoje você nasceu de novo. Hoje você tem mais uma oportunidade, né? Ali eu ainda não tinha entendido a gravidade do tamanho da obra que Deus estava fazendo. Eu ainda estava muito fraco, né? Ali estava todo mundo feliz no quarto, as enfermeiras, a médica, e fiquei ali 24 dias. 24 dias. E com 24 dias me deram alta, eu voltei para casa, fiquei ali 3 meses. 3 meses, quando deu 100 dias, chegou o dia, entraram em contato comigo e falaram assim: agora você vai precisar fazer um PET. O PET é o exame que mostra se tem tumor, se não tem tumor, se sumiu tudo, se não sumiu. Vamos fazer esse PET, vamos ver como é que está a situação, né? E ali fiz o PET, irmãos. Fiz o PET, mas estava tranquilo com o resultado, porque independente se tinha só mais um tratamento ou mais 10, o importante era Deus estar no negócio. Com um tratamento, Deus está no negócio, Deus operaria um milagre, Deus poderia me curar por estar lá de dentro. E ali fiz ali o PET ali, o exame saiu. Se não me falha a memória, no dia seguinte, minha esposa que olhou ali, eu olhei, e quando ela olhou, 0 tumor, 0 só aconteceu porque a glória de Deus, ela precisa ser manifestada através de nossas vidas. Isso não é para a glória humana, não é para mim me gloriar, é para eu e você entender que Deus, Ele pode fazer muito mais do que Ele fez por mim e por você que entrou nesta noite. E nesse final de dezembro, deu 6 meses do transplante. Eu já tinha feito 4 meses, quase 4 meses de PET. Me pediu de novo, sexta-feira, sem ser sexta-feira passada, sexta-feira retrasada. Me pediram de novo, porque eu estou usando máscara, porque eu estou sem vacina, eu só tomei uma dose da Covid e uma influenza, o resto perdi todas as vacinas. Pediram o PET de novo. Não sei se é protocolo ou se realmente quiseram saber se tem mais tumor. Porém, fiz. Novamente não me preocupei com o resultado. E o resultado foi o mesmo. A glória de Deus se manifestou novamente. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade, né? E já agradeço aos irmãos que oraram comigo nesse período, nesses 2 anos, né? E quando Deus Ele quer fazer uma grande obra, Deus Ele faz. Quando Deus quer fazer a obra, nós temos que dar lugar. Os irmãos prestaram atenção no teatro que os irmãos fizeram. Deus, Ele quer que o nosso coração seja ocupado por Ele. Quando o coração nosso for ocupado por Jesus, os irmãos vão ver obras maiores, porque Ele prometeu. E promessa de Jesus não falha. Obras maiores
feitas. Os irmãos me perdoem, passei um pouco do tempo, mas eu não podia te deixar de agradecer os irmãos que oraram por mim. Meu primo pediu oração, sempre estava pedindo oração por mim, e eu falei que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, eu iria falar que Jesus ainda opera milagres. Amém.